Olá, amigo telespectador, estamos chegando com mais um Esporte Mais. No programa de hoje vamos falar do Fogão e a sua rápida passagem pelo Intercontinental de Clubes, mas nada que apague o ano sensacional do Clube da Estrela Solitária. Vamos falar ainda da movimentação dos clubes pelo Brasil e falarmos também das competições municipais e dos clubes menores do Rio de Janeiro. Você confere agora no Esporte Mais. Bom, nós vamos chegando aí a um dos últimos programas inéditos aí desse ano, porque nós estaremos daqui a pouquinho no nosso recesso e aí a gente vai trazer uma retrospectiva de quem foram os grandes campeões do esporte no país, no mundo, no estado do Rio de Janeiro e nas cidades. Então fique ligado em breve aí na nossa programação de final de ano, retrospectivas especiais para você que nos acompanha. Mas agora vamos falar ainda do Botafogo, o campeão brasileiro e da Libertadores, viajou e foi uma coisa que eu sinceramente, quando vi a tabela desse Intercontinental, não é desculpa para o Botafogo, porque perder por 3-0 para o Pachuca realmente machuca, como dizem aí os secadores, né? Mas a verdade é que tem que se levar em consideração, né? Tirando o lado clubista, de torcedor, o Botafogo teve duas decisões em cerca de uma semana, duas comemorações, mal treinou, entrou depois comemorou o título de campeão brasileiro, já quase entrando no avião, então a gente sabe que realmente não teria condição plena de jogar da maneira que vinha jogando, essa é a grande realidade, que a gente acompanhou nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O Botafogo já estava no seu limite, né? O Botafogo em condições normais teria ganho o São Paulo até com mais facilidade, mas a gente já sentia o comprometimento físico da equipe, que tem uma qualidade técnica muito grande. O técnico Arthur Jorge resolveu poupar jogadores e arriscar com o time metade ou mais até de jogadores de reservas. E quando resolveu mudar, o time já havia levado o primeiro gol e aí veio, no mal entraram os jogadores, o Botafogo saiu jogando errado, levou o segundo gol, aí já partiu para aquele desespero, porque tinha pouco tempo para tentar reverter um placar desfavorável, para tentar levar pelo menos aí para uma disputa de pênalti, e acabou cedendo espaço para tomar o terceiro gol. Não há desculpa com relação à derrota do Botafogo no jogo, mas se analisarmos, a FIFA fez esse Intercontinental de clubes aí de uma maneira, para mim, muito equivocada. Eu acho que se o Real Madrid, como campeão da Europa, ia direto para a decisão, na pior das hipóteses, o time que vinha da América do Sul, fosse o Botafogo, fosse o Atlético Mineiro, fosse o Boca Juniors, deveria ir direto para a semifinal. Essa é a grande realidade. O Al-Ahly, que ganhou o Al-Ain, deveria enfrentar o Pachuca e aí seguir para uma semifinal, ou o Pachuca ou o Al-Ahly. É a minha opinião, mas a opinião que prevalece é a da FIFA. De qualquer maneira, nada disso apaga o ano brilhante, sensacional do Fogão. Vamos conferir um trecho da coletiva do técnico botafoguense após a derrota e a eliminação. Então, dizer-vos naturalmente que este é um resultado que nos causa alguma desilusão, tendo em conta aquilo que era a nossa expectativa, mas nesta altura compete-me a mim também fazer justiça àquilo que é a campanha, o ano 24 deste Botafogo. Foram 75 jogos, 75 longos jogos que tivemos ao longo desta temporada e onde, de uma forma inteiramente merecida e justa, acabamos por conquistar não só a taça, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Naturalmente tínhamos outras expectativas para este jogo frente ao Pachuca, mas acabamos por não conseguir ser mais forte que o adversário e dessa forma temos que nos resignar com aquilo que é o resultado. Dar os parabéns ao Pachuca e dar também os parabéns aos meus jogadores, à minha equipa, pela excelente temporada, que este resultado de forma alguma
faz com que seja menos meritório do que aquilo que eles merecem. Thank you, Coach. We can open the floor for questions. محمود النصيري، جريدة الشرق. سؤالي للمدرب أرتور، أولا هارد لك. تعتقد أنه خوض العديد من المباريات خلال آخر أسبوعين يعني والتنقل إلى الأرجنتين ثم الحلول هنا في الدوحة قبل تقريبا أقل من 48 ساعة للمباراة أثر على الجاهزية البدنية للفريق متاعكم وهو اللي خلاه يظهر بالمستوى المتواضع هذا؟ شكرا. Sim, todo este contexto que nós, de uma forma justa, podemos avaliar, não tem só a ver com aquilo que é o facto de termos apenas 24 horas para poder estar num país onde competimos depois de uma viagem extremamente longa. Tem sido uma ponta final de campeonato de grande exigência para todos nós, para aquilo que foi a equipa, de uma exigência altíssima, onde disputamos jogos que foram verdadeiras finais, onde disputamos esses jogos de forma a consegui-los vencer e, portanto, nesta altura é um contexto que apenas e só a nós nos diz respeito, porque não servirá nunca de desculpa para o que quer que seja. A verdade é que, eu volto a dizer e tenho que o destacar uma vez mais, este Botafogo fez uma temporada excepcional, extraordinária na forma como se comportou durante toda a temporada. É um ano histórico para todos nós e, portanto, isso não sairá nunca daquilo que é a campanha que fizemos. Bom, a gente lembra, né, que a partir dessa eliminação do Botafogo, o campeonato, né, essa Copa Intercontinental, que ficava aquela dúvida, né, a FIFA não chama de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo de clubes é só no meio do ano que vem. Mas e se o Botafogo ganha? O Botafogo seria ou não campeão do mundo? A gente não vai saber, porque ele não chegou na final. Pachuca e Al-Ahly. O Al-Ahly havia eliminado anteriormente o Al-Ain e agora enfrenta o Pachuca nesse sábado, 14h, horário do Brasil. O vencedor vai decidir o título da Copa Intercontinental depois, na outra quarta-feira, contra o Real Madrid, o campeão da Europa. A gente aproveita, já que estamos falando dessa questão aí, para relembrar aqui o sorteio do Mundial de Clubes, porque existe um debate muito grande sobre a nossa diferença em relação aos clubes europeus. E eu vou dizer para vocês, ela é absurda. Ela é absurda. E a dificuldade que o Botafogo teve, apesar de todo o cansaço, contra a equipe do Pachuca, que fez um péssimo segundo semestre no Campeonato Mexicano, é só a revelação disso. Nós tivemos recentemente alguns clubes que mandaram no futebol brasileiro, mandaram na América do Sul, e quando chegavam no Mundial tropeçavam com equipes que não eram nem da Europa, como o próprio Flamengo foi eliminado recentemente por um time árabe, né, na semifinal. O Internacional já passou por isso, o Atlético Mineiro passou por isso, o Fluminense chegou na final com o Manchester City e aí foi atropelado pelo Manchester. Então a diferença é muito grande. Em um jogo, pode acontecer do time sul-americano naquele dia dar tudo certo, ganhar o jogo, eu até acredito que sim. Mas sou sincero, não vejo perspectiva de um time brasileiro ou sul-americano de qualquer outro continente ganhar essa Copa do Mundo de Clubes. Posso chegar no meio do ano que vem, o campeão ser o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense ou o Botafogo e a minha língua pegar fogo, literalmente, né, nesse sentido aí esportivo. Porém, não vejo hoje a menor possibilidade. E vou falar rapidinho aqui, vamos relembrar rapidamente os grupos como ficaram sorteados para a gente analisar, né? Eu já falei anteriormente, mas só para analisar um pouquinho mais da possibilidade de cada um dos clubes brasileiros aí nessa primeira fase. Bom, vamos lá. A gente fala do grupo do Botafogo, que vai jogar a sua primeira partida no dia 15 de junho contra o Seattle SuperSounders
lá de Seattle, que vai jogar em casa, o que já é um agravante, uma dificuldade para o Botafogo, que vai ter aí a torcida contrária, já que a Copa do Mundo de Clubes será disputada nos Estados Unidos. Então, o primeiro jogo, Botafogo vs Seattle Sounders, jogando lá na casa do Seattle. Depois, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Realmente, o caminho do Botafogo é disparado, o pior de todos para os brasileiros. Se passar a primeira fase, aí o Botafogo já começou a botar um pouquinho de fogo na língua, não só do Maurício Aragão, mas de outros comentaristas. O Flamengo, eu acho que já pode sonhar muito. O Flamengo pode sonhar muito. O Flamengo tem uma esperança da Tunísia, depois pega o Chelsea, aí um confronto um pouquinho mais difícil. E o Leão, embora o Leão lá no passado já eliminou o Flamengo de competição sul-americana, quando os times mexicanos jogavam por aqui, na América do Sul, hoje o Flamengo é bem superior ao Leão. Vamos ver daqui a 6 meses. O Fluminense, acho que o maior adversário do Fluminense vai ser ele mesmo se reorganizar depois de um ano esquisito, né? Em 2022 campeão da América e em 2023, em 2024 quase rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas os adversários, tirando o Borussia Dortmund, que é franco favorito do grupo, o Sun da Coreia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul, dá para encarar, teoricamente. Vai depender de como estará o Fluminense. Agora, o Fluminense pega logo de cara o Borussia, é um jogo dificílimo, porque o Borussia hoje é um dos times, né, top do futebol europeu. Quem teoricamente, tudo isso na teoria, pega o caminho mais fácil, é o Palmeiras, que estreia também no dia 15 de junho contra o Porto, de Portugal, que é o único adversário europeu do seu grupo. E o Porto é um bom time, lógico que é um adversário dificílimo, mas não é o nível, né, de outro. Por exemplo, o Botafogo pegou o Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, 2 times aí de nome. O Palmeiras pega o Porto, que nos últimos anos não tem sido do primeiro escalão, e ainda pega o Al-Ahly, o difícil time do Egito, e o Inter Miami, que é aquele time meio de Masters, né? Porque tem ali o Messi e o Suárez. Embora eu lembro que o Suárez aqui no futebol brasileiro em 2023, contundido já com idade, acabou sendo o melhor jogador do campeonato. Então isso prova um certo abismo que a gente tem. Mas vamos viver essa expectativa até junho do ano que vem, especialmente os torcedores de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Eu não sei porquê, mas acho que os vascaínos torcerão contra 3 aí, né? Porque imagina o Vasco, que foi o único que ficou de fora, e ver o rival conquistar. Mas isso é brincadeira de torcedor. Já tem muito vascaíno dizendo para mim que vai torcer até pro Botafogo ser campeão mundial. Vamos agora, gente, falar dos clubes menores do Rio de Janeiro. A gente vai relembrar um pouquinho aí do que aconteceu nesse final de ano e relembrar quem é que subiu ou desceu de divisão. E a gente fala sobre isso agora. Bom, vamos relembrar aí os times que subiram das séries a partir da A2 até a C. A série A2, que é a segunda divisão, sobe apenas um, né, gente? E subiu só o Maricá, que na primeira fase passaram Maricá, Olaria, Duque de Caxias e Audax Rio. Teve as semifinais, Maricá e Olaria foram para a decisão e o Maricá foi campeão. Já o rebaixamento, caíram as equipes do Serrano e do Arte Sul. Bom, mas na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o time que cai naquele ano, ele tem a chance, pelo da A2, que é a segundona, ele briga ainda no mesmo ano pelo retorno. Da mesma maneira, o time que é rebaixado na primeira divisão já joga a segunda divisão no mesmo ano. Mas Arte Sul e Serrano não conseguiram voltar para a Série A2. A gente vê aí a classificação final. O campeão foi o São Gonçalo e o outro time que sobe da B1, a terceira, para a segunda divisão do ano que vem, é o Pérolas Negras. Agora a gente vai ver uma questão aí curiosa. A Série B2, embora você viu anteriormente que na Série B1 tivemos apenas um rebaixado para 2025, que é o time do Belfort Roxo. No entanto,
4 vão subir. Isso porque a Série B1, equipes foram desistindo e paralisando atividades, e com isso a Série B1 foi disputada com apenas 9 equipes. Como a Série B2 tem 12 equipes, subiram 4, o Campo Grande campeão, no lugar do Belfort Roxo que caiu, e as outras 3, Bom Sucesso, Niteroense e Carapebus, subiram para complementar 12 equipes na Série B1. Dessa maneira, o Magiense e o Rio São Paulo, que seriam rebaixados da B2 para a Série C, devem permanecer na Série B2 no ano que vem, embora tudo ainda será confirmado oficialmente pela federação. Bom, vamos aí agora falar da Série C, que é a 5ª divisão e que não tem rebaixamento, que já é a última divisão do futebol do profissional do Rio de Janeiro. O campeão foi o Niteroense e sobe junto com o Unisouza. Porém, devido a essas mudanças nas divisões de cima, é possível ainda que uma outra equipe da Série C venha a subir para a Série B2 do ano que vem. Vamos aguardar, como eu disse anteriormente, as definições da federação. Bom, nós vamos agora trazer as últimas notícias aí também do esporte nas cidades. A gente sabe que agora já chegando naquele período de um pouquinho já de entre safra, vamos dizer assim, né? Até meados de janeiro os campeonatos da cidade vão terminando, os campeonatos das cidades, e as atividades das secretarias de esporte já entram mais aí na comemoração do que realmente nas atividades. Mas ainda tem notícia do esporte nos municípios e você confere agora. E a Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro confirmou a grande decisão do Campeonato Estadual Adulto Masculino de 2024 para o ginásio Pedro Jaaro Pedrão, em Teresópolis, na noite dessa segunda-feira, dia 16 às 20 horas. Vale lembrar que na época do Campeonato Carioca, também Vasco e Magé chegaram na decisão. Mas naquela oportunidade, o Vasco vinha atuando no ginásio Pedrão na disputa do Campeonato Brasileiro, através de uma parceria com a Prefeitura. A gente tem imagens aí do Vasco jogando, ginásio lotado. Magé entendeu que, em virtude do Vasco estar jogando, era como se o Vasco decidisse em casa. E acabou não concordando com a decisão da federação de marcar o jogo para Teresópolis, não compareceu, e como nós mostramos em edição recente, Magé acabou perdendo o título do Carioca por WO. Parece que dessa vez vai ter jogo. Vamos esperar segunda-feira. Aproveitando para lembrar que a decisão do estadual adulto feminino será nesse domingo no Grajaú Country, no Rio de Janeiro, entre o Nova Elite Futsal e a equipe do Fonseca de Niterói. Falando agora de futebol de campo, o Campeonato Estadual de Seleções Municipais Sub-17 vai ter nesse sábado, dia 14, a sua semifinal. E o Macaé, que eliminou o Guapimirim nas quartas de final para chegar na semi, está enfrentando o time do Greminho, que representa a capital do estado. Primeiro jogo, o time da capital venceu por 2-0. Macaé precisa reverter o placar jogando em casa. Na outra semifinal, a equipe de Campos dos Goitacazes eliminou o Queimados. As meninas de Teresópolis foram eliminadas na semifinal do torneio aberto de futebol feminino de equipes amadoras. Depois de uma bela campanha, as meninas foram eliminadas pelo Americano de Campos. No dia 1º de dezembro, houve empate em 1-1 entre Teresópolis e Americano no campo do Bom Sucesso. No jogo de volta, no dia 8, em Campos, o Americano, depois de novo empate em 1-1, ganhou nos pênaltis por 4-2. Na outra semifinal, o Alto dos Passos
foi classificado depois de uma vitória por 1-0 e um empate de 1-1 com o Comercial. O Alto dos Passos, representando a região sul fluminense, vai decidir contra o Americano do Norte Fluminense. Bom, para encerrar esse programa dessa sexta-feira, eu quero falar de Fórmula 1. Afinal de contas, tivemos pelo menos uma novidade. Se Verstappen segue dominando, com vitórias dentro da pista e colecionando também tretas do lado de fora da pista, o polêmico Verstappen. Por outro lado, uma novidade na temporada deste ano foi a McLaren. Então a gente vai falar sobre a McLaren, que ganhou o Mundial de Construtores, coisa que não acontecia há muito tempo, de uma equipe que não era a do grande campeão, do piloto campeão, conquistar o Mundial de Construtores, e a McLaren há muito tempo ansiava por esse título, e também falar de uma nova esperança que surge no automobilismo brasileiro. É o que a gente vai falar agora. O holandês Max Verstappen, da RBR Honda, foi tetracampeão mundial de Fórmula 1, com 437 pontos, à frente de Lando Norris, o britânico segundo colocado da McLaren Mercedes, que fez 374. Verstappen se consolida como um dos grandes nomes do automobilismo e segue firme e forte aí, já pensando no pentacampeonato na temporada que vem. Porém, no campeonato de construtores, o título, depois de alguns anos, voltou para a McLaren Mercedes, que fez 666 pontos, superando a Ferrari, que amarga mais um ano de jejum, com 652. A RBR Honda, apesar do título de Verstappen, ficou apenas na terceira posição, com 589 pontos. O jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto foi um dos destaques da temporada do automobilismo mundial. Ele foi campeão da Fórmula 2 na primeira temporada que disputou essa categoria e em 2023 havia sido vencedor da Fórmula 3. Antes dele, apenas 3 pilotos haviam conseguido esse feito de vencer 2 categorias seguidas: o Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri. E isso traz ainda mais moral para o Bortoleto, que já está confirmado como titular da Sauber para 2025 na Fórmula 1 e parte integrante do projeto da Audi para 2026. A gente, há um bom tempo, espera novamente um grande nome do automobilismo brasileiro brilhando aí nas principais categorias. E o Fernando Alonso, que tem grande ligação com o Bortoleto, rasgou elogios aí ao piloto brasileiro. Vamos aguardar e torcer. Muito boa sorte para o Gabriel Bortoleto, que traz uma nova expectativa, uma nova esperança a nós brasileiros, que temos uma história tão bonita no automobilismo, com grandes nomes como super campeões, como o saudoso Ayrton Senna, como o polêmico, mas indiscutível, dentro das pistas, excelente, o Nelson Piquet, que era um fenômeno, né? Não tão grande talvez quanto Senna, mas sem dúvida Piquet era também um corredor fora da curva, literalmente falando. E o Emerson Fittipaldi também, um nome sensacional. E além disso, tivemos pelo menos alguns outros pilotos que, se não foram campeões, ganhavam grandes prêmios. Rubinho Barrichello, que poderia ter sido até maior se tivesse tomado algumas decisões durante a sua carreira, né? O Felipe Massa, que foi o último brasileiro com algum destaque na Fórmula 1. Então a gente torce muito para que o Bortoleto possa retomar essa tradição do automobilismo brasileiro na Fórmula 1. Bom, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Segunda-feira eu volto com o último esporte mais do ano, antes das retrospectivas. Então desejo um ótimo final de semana para todos. Até segunda, obrigado equipe técnica, até lá.
É um instituto infantil com mais de uma década de tradição em educação infantil baseada em princípios cristãos e está com matrículas abertas para o ano letivo de 2025. Localizado em Rio das Ostras, o instituto oferece atendimento para crianças de 5 meses a 6 anos, incluindo berçário maternal e pré-escola, com opções de contraturno e período integral, funcionando de 7 da manhã até as 7 da noite. A grande novidade é que nós teremos creche e pré-escola. E dentro desse conceito de pré-escola, nós teremos o horário estudantil, né, o horário escolar, e extra esse horário para crianças da creche, que fecham pacotes de 8 a 12 horas, nós temos as atividades extracurriculares que já são inclusas no valor da mensalidade. Então o pai não precisa de fato se preocupar em levar a criança para outro ambiente, buscar a criança ou pagar um outro valor extra para que a criança participe. Nós temos como atividade extra o Funcional Kids, o balé e o jiu-jitsu. Todos eles já inclusos no valor da mensalidade, a criança podendo usufruir deles aqui no nosso espaço. Fala um pouquinho sobre a colônia de férias aqui do espaço. O nosso espaço ele conta com colônia de férias 3 vezes ao ano. Dezembro, janeiro e as férias de julho. Então, para isso, onde todos os espaços estão fechados nesse momento, nós trabalhamos com a colônia de férias. E como funciona? Esse ano, a partir do dia 16 de dezembro até o dia 31 de janeiro, nós vamos ter esse período de colônia de férias. O espaço hoje ele conta com salas mais amplas, ele conta com toda uma cobertura de assistência fora a classe, para as crianças poderem ter um espaço melhor para brincar, se divertir, conta com toda uma área verde e eu posso falar que as árvores elas balançam e apresentam o amor de Deus. Para 2025 estamos com várias novidades no espaço, estamos com um novo material, um material totalmente reformulado, um material com valores e princípios cristãos associados à AECEP, Associação de Escolas Cristãs. A nossa escola é a única escola da região associada, então vocês não podem perder. Trabalharemos junto o lúdico, voltado junto com todo esse material, alinhado à BNCC, com o lúdico sempre buscando a criatividade, a individualidade. E nós estamos localizados na Rua Jovem Viana, número 248. Não tem errado, é na rua entre a Ering e a de Santini. No final da rua você vai encontrar um muro bem colorido escrito Canaã. Aqui é o lugar que nós cuidamos da sua promessa. Para os Silva, família é estar perto. Na família Ferreira, dar a mão. Para os Souza, família é... Para milhares de famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes ampliando o acesso aos atendimentos, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Magé. Quanto mais você conhece, mais quer conhecer. Cercada de natureza exuberante e cheia de história, Magé tem que estar no seu roteiro de viagens. Nossa cidade oferece diversas opções de lazer, com dezenas de cachoeiras em meio à Mata Atlântica e uma extensa área litorânea, proporcionando a nossos visitantes uma variedade de atividades que vão desde esportes radicais a simples contemplação da natureza. Se a sua praia for cultura, aqui é o paradeiro certo para você. A primeira ferrovia do Brasil, a Estação Guia de Pacobaíba, inaugurada em 1854 por D. Pedro II, idealizada e construída pelo Barão de Mauá, são marcos da história do Brasil aqui em Magé, você sabia? E tem mais! O Poço Bento, de 1565, por José de Anchieta, hoje conhecido como São José de Anchieta, e igrejas seculares
desde o início da colonização, formando uma rede em volta da Baía de Guanabara, ilustrando toda a paisagem. São marcos da história do Brasil. Além do Caminho do Ouro, uma estrada construída por volta de 1723,